Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir essa música aí até que os demais entrem. Hoje o nosso tema é Reforma Protestante e essa música tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Boa noite a todos, graça e paz. Meus irmãos, eu vou pedir que você faça uso aí da liberdade, da amizade que você tem aí na sua rede de relacionamentos. Envie aí essa setinha, convidando os irmãos a estarem agora conosco aqui durante o tempo que passaremos juntos, falando sobre esse tema que é muito importante e atual para o nosso momento como igreja. Nós queremos aproveitar bastante o tempo, mas queremos ter pessoas aqui conosco. Por favor, faça isso enquanto a gente ouve essa bela canção. E nós vamos, depois disso, ler um texto bíblico e aí já vou convidar o nosso convidado de hoje. Sejam bem-vindos todos vocês. Deus abençoe. Boa noite a todos, graça e paz. Não saia daqui, meu irmão, não troque esse momento por qualquer outra coisa. Você vai ver que vale muito a pena. Eu quero encorajar você a enviar essa seta aí, convidar outras pessoas, porque vai ser muito, muito importante. Há valores importantes na vida cristã e esses valores foram construídos ao longo da história. E nós temos aí na história um evento importantíssimo para o momento que estamos vivendo agora, não apenas como igreja, mas como sociedade. E esse evento chama-se Reforma Protestante. Uma coisa que é ainda muito desconhecida por parte da igreja e distorcida, né, quando nós estudamos esse tema na escola secular, tá certo? Você precisa saber. Fique certo disso, você precisa saber. Você vai investir parte do seu tempo nessa live, mas você vai saber bastante coisa. Eu quero ler um texto bíblico e já vou logo chamar o nosso convidado para estar conosco. Ele tem muito a dizer sobre o tema. Nós vamos aqui talvez até deliberar um pouco mais, aprofundar alguma questão, mas com certeza você sairá daqui essa noite assim mais esclarecido sobre esse tema tão importante, tá certo? Talvez você ouça coisas aqui que você nem sabia, né? E nem sabe que isso tem um impacto direto na sua vida. Deixa eu só lhe dar uma dica. Por exemplo, você que tem um curso superior hoje, você que tem uma profissão e é bem sucedido,
Você deve isso a Deus, ao seu esforço, sem sombra de dúvidas. Mas se não fosse a reforma protestante, você jamais haveria conquistado esse espaço na sociedade. A reforma protestante foi a mola propulsora que deu condição para que o Ocidente, né, pudesse então ter acesso à leitura, ao conhecimento. Basta dizer que as grandes universidades do mundo, todas elas existem hoje por causa da reforma protestante. Bom, a reforma protestante é um evento magnífico, magnânimo, foi uma intervenção de Deus na história da igreja, e nós vamos tentar detalhar isso ao longo do tempo. Mas tudo isso começou, não é assim, o estopim começou com um homem, um monge, né, um padre, e que se aprofundou nas escrituras. Havia uma grande angústia na sua alma, e ele já conhecia a doutrina da igreja cristã, mas essa doutrina, essa ortodoxia não lhe era suficiente. Mas ele, no seu depoimento pessoal, ele confessa haver atravessado uma experiência de conversão, já sendo padre, né? Uma experiência de conversão. E esse texto, Romanos capítulo 1, verso 17, é o verso que impactou o seu coração. O texto diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Este homem foi Martinho Lutero, e ele atravessou uma profunda experiência de conversão, e foi essa experiência de conversão que o motivou então a escrever as 95 teses, e daí a história se desdobrou, e é isso que nós vamos hoje à noite falar um pouquinho só. Fique aqui conosco, por favor. Eu quero chamar aqui o nosso convidado para estar conosco nessa noite. Deixe-me ver aqui, ele está aqui, mas Fernando, se você puder, Fernando, solicite aí o seu ingresso, porque eu consigo visualizar você. No entanto, quando eu quero te chamar, me aparece uma notificação aqui que você não pode participar. Então, se você tem aí na telinha aí, né, o pedido de participação, por favor, faça a solicitação que eu incluo você aqui, tá certo? E aí a gente vai conversar sobre o tema, tá bom? Deixe-me ver se eu consigo incluir você mais uma vez aqui. Bom, você não aparece para mim aqui para ser então adicionado, né? Dá um jeito aí, vê se você sai e volta. Enquanto isso, meus irmãos amados, eu estava falando sobre esse evento importante. A Reforma Protestante será celebrada esse mês, não é? No dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Muito bem, está aqui o nosso convidado, ele já vai entrar. Alves, Fernando é membro da Igreja de Cristo em Cidade da Esperança. É um estudioso da Palavra de Deus, está bacharelando, né, em ciência da religião. E aí está ele, está mais forte, né, depois desse tempo de quarentena. Uma pessoa agradável, querida, que nós amamos muito. Fernando, seja bem-vindo, é um prazer e uma satisfação ter você em nossa live essa noite, e para um tema assim tão empolgante, tão maravilhoso, que é o tema da Reforma Protestante, né? Antes da gente entrar nesse tema empolgante, para mim é muito empolgante, eu acho que dá para perceber isso, né? Que estou assim, efusivo. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, brevemente, sobre você, para o nosso pessoal assim, saber quem é Fernando, né? Assim, seu interesse na teologia, como você começou a caminhar na teologia, e aí nós entraremos então na Reforma Protestante. Bom, pastor, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e honrado por estar aqui com o senhor, e agradeço a Deus também por nos proporcionar momentos como esse. A minha história com o estudo da teologia ela é meio que recente, o estudo aplicado, né? No entanto, eu já venho de um lar cristão, meu pai era presbítero, eu detinha algum tipo de conhecimento, embora muito pouco, mas não me interessava além do que o conhecimento que eu já tinha. Eis que surgiu então um momento na nossa igreja, que eu congrego, a Igreja de Cristo da Esperança, onde eu tive uma motivação extra de amigos, de pessoas próximas, e eu decidi, acredito que guiado por Deus, de me aplicar ao estudo da teologia. Então é isso que hoje que eu faço. Eu sou seminarista no Haller Gran, é um seminário teológico que fica ali em Cidade da Esperança, e também ao lado eu faço ciência da religião,
que é minha pretensão ser da área docente da ciência da religião, né? Então, surgiu... Você está fazendo 2 cursos, ciência da religião e o seminário. Exatamente, o seminário. E então surgiu essa vontade em mim de estudar a teologia, de estudar e também de poder exercer esse dom com a docência, com a ciência da religião. Fernando, eu vibro demais com a sua decisão, porque não é comum no contexto pentecostal, que é o contexto em que estamos assim inseridos, né, como igreja, o interesse pela teologia. Durante algum tempo a teologia foi vista como uma coisa até demonizada, né? O cara que estuda teologia fica frio na fé, e toda essa coisa que a gente sabe que não é verdade. E você é um jovem interessado em teologia, certamente inspirará outros a ingressarem na teologia. Então eu fico feliz por você, muito feliz, e dou força, né? Toda a força possível para que você... e todo o apoio para que você siga aí, conclua seu curso e sirva a Deus, né, de todo o coração com que você vai aprender. Fernando, Amém. Nós vamos ingressar aí no assunto reforma protestante, né? Para todos estudando teologia, esse é um tema central, objeto não apenas da história da igreja, mas a teologia da igreja. E eu queria com você aí iniciar, que você fique à vontade para iniciar e introduzir o assunto, e nós vamos aí conversando a respeito. Eu estava ouvindo o senhor falar antes de eu entrar aqui na live, e eu acredito que o senhor acertou na sua fala quando disse que existe um preconceito contra a reforma protestante, contra os reformadores, e isso se dá, talvez, como o senhor falou, isso se dá por uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento do que foi a reforma protestante e o que ela nos trouxe hoje de benefícios, de benéfices, né? E o próprio Deus utilizou a reforma protestante de forma soberana para chegarmos aqui onde nós estamos hoje. Então, o senhor acertou nessa colocação. Quando o senhor me fez o convite para tratar desse tema, que é um tema que todo estudante de teologia ele espera chegar outubro, espera chegar esse momento em alusão à reforma protestante, a Martinho Lutero, eu pensei, e eu sempre pensei isso, o entendimento que a igreja não tem, né? E eu não estou aqui me colocando superior aos irmãos de maneira nenhuma, mas é a realidade. A igreja não tem um entendimento correto sobre a reforma protestante. E a pergunta que me surgiu na cabeça: será que nós temos um entendimento de como nós chegamos até aqui? Será que nós temos um entendimento de como nós chegamos e por que cremos como cremos? Será que isso veio do nada? Será que isso surgiu há 100 anos atrás, há 50 anos atrás? Será que isso surgiu quando alguns missionários chegaram aqui no Brasil? Não. Isso vai muito, mas muito além dos anos. Já fazem mais de 500 anos. E eu digo mais. Deus vem conduzindo a sua igreja soberanamente. Desde que o último apóstolo morreu, ele vem conduzindo a sua igreja soberanamente. E a reforma protestante está dentro dessa soberania de Deus, pastor. Perfeito, concordo plenamente. E aí vamos então para os pré-reformadores, né? Assim, até chegar aos pré-reformadores havia um contexto social, né, Fernando? Contexto social que estava híbrido assim com o contexto religioso, em razão do poder da igreja estar associado ao poder do Estado, e aí nós temos aí a pré-reforma, no caso. A igreja, ela já há um certo tempo, naquele período, já estava junto como religião e como Estado político, como política, como dominante dos homens, da sociedade. E o contexto do momento, sem ser o contexto do cristianismo, da reforma, o contexto era do Renascimento, né? Que durou entre o século XIV até o século XVI. Por que falar nisso, do Renascimento? Porque é nesse momento que vai começar a se notar uma efusão, uma vontade de mudar o caminho, de entender novas ideias, ou retornar, na verdade, para caminhos antigos que estavam sendo perdidos. E é exatamente nesse contexto que vai surgir os pré-reformadores. O nome já diz, pré-reformador vem antes dos reformadores. Vale salientar aqui no começo da nossa conversa que esse nome reformador e pré-reformador, ou então reforma protestante, não foi citado, não foi conceituado no momento que estava acontecendo isso.
Isso foi após. Isso foi um momento após e que surgiu o nome de Reforma Protestante, dos pré-reformadores, dos reformadores. Talvez, naquele momento, Martinho Lutero e os pré-reformadores eram tidos como hereges, como pessoas que não fossem dignas de atenção, como verdadeiros mentirosos. Esses eram os nomes que eles levavam, e por isso eles sofreram até o fio da espada por carregar essa verdade dentro deles. Mas, voltando para o tema, tudo começou nesse contexto do Renascimento, onde existe uma efusividade de mudanças. Dizem que a Idade Média foi uma idade das trevas, no entanto, houve muita progressão, houve a classe artística e cultural cresceu muito, as pessoas agora estavam tendo palavra para se opor a contra-ideias, e é exatamente que surge os pré-reformadores, colocando as suas ideias, se colocando contra as ideias da Igreja Católica Apostólica Romana, que era dominante no período. Fernando, só um adendo, é que hoje o novo clero católico, né, a ortodoxia, especialmente esses que estão assim, os que são midiáticos, né, fazem uma relação entre a Renascença, tá certo? Que também tem seu aspecto obscuro, né? E até revolucionário, né? E a Reforma Protestante, o que é uma associação absolutamente indesejada, abjeta, né? Talvez não seja uma palavra forte, mas é uma associação indesejada, abjeta e indecorosa. Isso não aconteceu, né? Não foi em razão da Renascença que a Reforma Protestante aconteceu. Porque quando nós estudamos a Reforma Protestante e o tema pré-reforma vem à pauta, nós vamos ver ali Jerônimo Savonarola, na Itália. Nós vamos ver Pedro, lá na Espanha, né? O Pedro Valdez, na Espanha, que deu origem aos valdenses. E todas as reivindicações desses... Wycliffe, na Inglaterra, e todas as reivindicações desses pré-reformadores eram contra heresias e a corrupção, né? A corrupção, eu não diria nem latente, a corrupção evidente da igreja. Sim. E a tirania dos papas. Então, não tem uma relação com nenhum conceito revolucionário. Na verdade, é uma força, né, para retomar a santidade da igreja, a pureza, assim como pregavam os reformadores. E até mesmo no Renascimento foi caracterizado dando ênfase ao humanismo, né? Que colocava o homem como centro. Em contrapartida, a igreja dos reformadores, os pré-reformadores e os reformadores vinham trazendo um outro senso, que é, na verdade, Deus continuando como centro, mas as escrituras como suprema sobre todos os homens. Era isso que eles queriam trazer naquele momento, né? E como o senhor já bem falou, nós vamos ter aqui os pré-reformadores. O primeiro que eu gostaria de falar é de John Wycliffe, que o senhor já disse o nome dele. Ele é da Inglaterra. Existia algumas reclamações, algumas reivindicações, existia alguns balbuciares de reforma, de mudança. No entanto, isso era abafado, como aconteceu também com o Wycliffe. Ele não realizou, ele não conseguiu, embora o que ele quis fazer, ele obteve êxito, mas não foi como Martinho Lutero, esse estrondar que se deu. Tendo em vista que Martinho Lutero, soberanamente, guiado por Deus, teve a ajuda da imprensa de Gutenberg. E isso conseguiu um boom muito gigante. Por isso que eu digo que todas as coisas são controladas por Deus soberanamente. Então, houve uma junção de duas coisas que trouxeram uma explosão e um novo modo de pensar. Voltando a Wycliffe, ele já vinha contestando a Igreja Católica Apostólica Romana, já vinha contestando a forma como eles estavam lidando com as coisas. Existia uma corrupção dentro da Igreja Católica, corrupção essa moral, mas também corrupção essa política, corrupção de roubos mesmo, de forma de lidar com as coisas, corrupção também, o distanciamento das escrituras, e ele reivindicava isso, o Wycliffe, e ele vinha trazer à tona essas irregularidades, né? Existiam algumas superstições dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que o Wycliffe começa ali também a reivindicar, a mostrar que está descontente e querer ponderar sobre isso.
como tal, as relíquias, as peregrinações, como hoje a gente ainda vê isso sendo presente na Igreja Católica Apostólica Romana, a veneração dos santos, e ele apontava isso como um erro, como um distanciamento das Escrituras. É válido salientar que a reforma se pauta ao retorno das Escrituras, ao retorno das pessoas olharem das Escrituras como suprema, como estando acima até mesmo da igreja, que não funcionava assim. A igreja se colocava acima das Escrituras. E o Wycliffe queria trazer isso. Né? Ele também... Pois não, Fernando, pode ter concluído. Então, eu recordo que o Wycliffe, por exemplo, lutou, né, para traduzir a Bíblia para a língua nativa. Ele tinha isso como objetivo, né, a Bíblia ser traduzida para a língua nativa. As pessoas deviam ter acesso à Bíblia, não apenas o magistério da igreja, né? A livre interpretação das Escrituras. Mesmo que o magistério da igreja defendesse a ideia de que, uma vez que as Escrituras estivessem na mão de pessoas leigas, havia o risco do surgimento de mais heresias, né? Mas ele defendia a ideia de que a livre interpretação das Escrituras, mesmo com o risco das heresias, trazia mais bem do que males, né? E esse era um risco hipotético. A outra coisa era a questão da transubstanciação, que foi uma defesa muito forte do Wycliffe, né? Quando ele diz que o sacramento que envolve a Eucaristia não transforma nem o vinho, nem o pão no corpo de Cristo, né? Então, e vale salientar que nós estamos falando de um teólogo muito competente. Ele não era apenas um padre, ele era um professor de teologia, alguém que conhecia a teologia católica a fundo, né? E alguém que estudou a Bíblia nos originais. Então, por estudar a Bíblia nos originais, ele queria que a Bíblia... A Igreja Católica, então, militou contra ele nesse sentido. Exatamente. E essa questão da transubstanciação, ela acontece até hoje, ela é uma doutrina ainda presente na Igreja Católica Apostólica Romana, não fazendo críticas, nem tecendo crítica nenhuma, mas a gente consegue observar que o vinho, ele é cuidado apenas pelo sacerdote que está ministrando aquele momento, que está conduzindo aquele momento, e é apenas ele que toma a participação no vinho, com medo de até cair e acontecer um dano maior, porque eles creem que de fato ali é o sangue de Cristo que está presente. E parece que o Wycliffe quer trazer essa questão do sacramento, da Santa Ceia, para a participação do povo, para que o povo pudesse participar, né? E que deixasse de ser um sacramento que a igreja tivesse que tomar conta, de conduzir. Enfim, a gente percebe que esse pré-reformador, ele já existia dentro dele um espírito de reforma. Provavelmente, eu acredito nessa possibilidade veementemente, Deus já estava conduzindo vozes para retornar às Escrituras. Terminamos John Wycliffe como um reformador da Inglaterra. Ele estudava na Oxford, como o senhor falou, ele tinha conhecimento do que ele falava, ele conhecia as Escrituras no original, mas também vamos encontrar um outro reformador em um outro local, para ficar bem claro, não era do mesmo local, era um local diferente, na República Tcheca, que é o John Hus. John Hus ou Hus, não sei como é a pronúncia. Mas... Também não, eu chamo assim, Russo, Hus. Você falou uma coisa importante, Fernando, que é a questão de não haver uma articulação entre eles. Sim. Não foi um movimento articulado, né? Foi um movimento espontâneo de padres, mestres e teólogos da própria Igreja Católica. Por isso que eu enfatizei que eles estavam em locais distintos e eles não tinham essa liberdade que nós temos hoje, de conversarmos instantaneamente e sabermos o que está acontecendo no Japão agora. Eles não tinham isso, e isso causa que havia um conduzir sobrenatural e divino sobre tudo isso. E acontece com Joe Hus também, essa questão. E ele parece que vem também balbuciar e colocar em tela, na cara ali da Igreja Católica Apostólica Romana, as mesmas coisas que o Wycliffe, só que em outro local. Ele vinha trazer também que os sacramentos não estavam retidos apenas à Igreja Católica Apostólica Romana e que alguns sacramentos não poderiam ser considerados como
meio de salvação, meio de graça, meio de a pessoa conquistar a salvação. Como o batismo, só é salvo aquele que se batizar e passar pelo batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora disso, não se encontra salvação. E ele vem... A frase do latim, desculpa, que eu não consigo aqui pronunciar a frase no latim, não consigo recordar, que não há salvação fora da igreja, né, que é uma doutrina debatida dentro do ciclo teológico da ortodoxia católica, e que ela tem uma confissão velada de que só é salvo quem é católico, né? Mas essa doutrina, essa teologia, ela é apresentada como sendo algo que não implica exclusivamente em ser católico. No entanto, a doutrina, a redação que está escrito nos documentos católicos em latim, faz parte da constituição da ortodoxia católica. A confissão de que quem não é católico não é salvo e que a igreja é capaz de salvar, né? Isso foi uma das heresias, né? Uma das ideias, uma das teologias bastante debatidas e combatidas pelos reformadores. E interessante que nessa linha de raciocínio, esse próprio reformador, John Hus, ele vem trazer que o Papa não é a cabeça da igreja. O Papa, ele não é o líder maior da igreja. Na verdade, a cabeça da igreja é Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Aí a gente consegue entender que as ideias estavam organizadas a partir do momento que a igreja ela vinha perdendo o local em que ela estava, que não era devido. Na verdade, ela estava tomando um espaço que era de Cristo, que era a cabeça da igreja, e as escrituras como a sua palavra que foi deixada aos homens. E não a igreja que controla as escrituras e determina o que se deve ser falado ou não. Até porque o latim era a língua adotada pela igreja. Era impossível alguém na República Tcheca, ou então na Suíça, ou mesmo na Alemanha, entender as escrituras, porque não se tinha tradução. Então, como obter a verdade? Como ter a sua própria interpretação? Eles tinham que crer naquilo que estava sendo falado. Eu vou ressaltar mais uma vez, mas a escritura, sola escritura, que é o que nós entendemos hoje como somente as escrituras, essa mensagem sendo fortemente pregada e falada durante todo o período da reforma e pré-reforma. Retorno às escrituras, somente às escrituras, porque é essa escritura que vai nos trazer o retorno à verdade, né? Então, sim, nós temos esses dois reformadores, dois pré-reformadores, mas nós temos uma frase muito, mas muito latente de John Hus, que ele vai dizer, eu vou ler aqui porque eu não decorei, mas ele tem uma frase que diz: hoje vocês assarão um ganso, um ganso magro. O nome de Hus significava ganso, mas em 100 anos vocês ouvirão um cisne cantar, e vocês não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. E aí a gente começa a ver novos rumos a partir dessa frase de John Hus. Ele foi condenado pelo Concílio de Constância, né? Foi considerado herege e então condenado à fogueira. E foi exatamente no instante em que ele estava sendo conduzido para a fogueira que ele disse essa frase, 1400 e alguma coisa, fazendo referência a um evento profético futuro que ele desconhecia. E que em 1517, por aí, nós tomamos ciência do que era esse grande evento. Na verdade, ele já estava começando a trazer uma reforma, a mostrar um descontentamento, a trazer uma reivindicação de retorno às escrituras e um novo entendimento das doutrinas que estavam falando, mas ele foi morto, ele foi uma voz que foi calada. No entanto, ele soltou uma frase, com certeza, ali também teve uma orientação de Deus nessa frase. Eu acredito que, olha, o que vocês estão fazendo comigo agora não poderão calar a voz, que é uma voz muito maior que a minha. E aí nós chegamos nos reformadores, na Reforma Protestante. E chegando na Reforma Protestante, pastor Francinils, não há como não lembrar do grande reformador, estando de pé de igualdade com Calvino. Eu acredito que Calvino foi um dos maiores, mas junto com ele estava Martinho Lutero, o monge alemão,
E foi esse que deu o estopim, que causou a grande explosão, e que se nós podemos crer no que cremos hoje, e se nós podemos ter uma posição de como reformado protestante, ou então protestante, ou então evangélico, nós devemos a esse momento aqui de Martinho Lutero, que aconteceu na história, no século XVI, mais precisamente. E quando nós chegamos em Martinho Lutero, ele era um sacerdote, era um padre, ele estava aparentemente convicto no que cria. No entanto, se a gente for ler a história, a gente vê que ele estudou, ele tem conhecimento, que ele detinha o conhecimento, mas ele fez uma visita a Roma e ali ele começou a perceber que existia uma depravação dentro da própria igreja, que existia uma corrupção dentro da própria igreja, que existia um distanciamento das escrituras, que existia algo que não estava correto com aquilo que ele cria. Na verdade, o que eu quero dizer é que dentro de Martinho Lutero já estava começando a operar algo que ele não tinha mais controle, e que vai chegar a um certo momento do ápice desse arrependimento e do rasgar e de tomar um novo rumo, né? E existiu um próprio conflito interior dentro do reformador Martinho Lutero. E aconteceu o quê? Martinho Lutero, fazendo essa visita a Roma, ele retornou para Wittenberg, que era o local onde ele exercia o ofício de sacerdote, onde ele era o padre daquela cidade. E interessante que o Papa Leão X, ele soltou um edito, soltou um decreto, algo desse tipo, falando sobre as indulgências, poderia ser cobradas indulgências para o povo, para aqueles que eram dentro da igreja. E o que é indulgência? Né? A gente já fala muito sobre isso, mas vai que tem alguém que não saiba o que é indulgência. Indulgência é a possibilidade que os membros da Igreja Católica Apostólica Romana, os membros, qualquer um, os que participavam da igreja, tinham de pagar à igreja, de pagar ao Papa um valor e ter ou a sua salvação garantida, ou então a salvação de outra pessoa que já estava morta e poderia ser retirada do inferno ou do purgatório por menor tempo. Seria mais ou menos isso. Então, eu não anotei a frase aqui, mas cada vez que, e é uma frase bem conhecida, cada vez que a moeda caía no cofre, uma alma escapava do inferno. Exatamente. Era isso a cantiga da época. Olha, você coloca a moedinha aqui dentro do cofre e a sua alma, a alma de quem você gosta, a alma de quem você ama, ela vai sair do inferno. E Martinho Lutero, ele não se conteve. E acredito que foi um momento aí que ele precisou, de fato, revelar aquilo que estava já ocorrendo dentro de si. E é nesse momento que ele decide fazer as 95 teses contra as indulgências, contra o edito do papado, contra o decreto do Papa Rei Leão X. E ele faz essas 95 teses, e na noite anterior ele apregou para que no dia 31, no dia de Todos os Santos, né, quem passasse por ali conseguisse ver essas 95 teses apregoadas na parede da igreja, na porta da igreja de Wittenberg. E o que me faz perguntar agora é por que John Hus não teve sucesso, teoricamente. Por que Wycliffe não teve sucesso e os outros pré-reformadores que a gente não citou aqui não teve sucesso? Pelo simples motivo. Primeiro, eu vou repetir, eu posso estar muito sendo cansativo com essa palavra, a soberania de Deus, ela estava controlando todas as coisas. E coube que, nesse momento, quando Martinho Lutero colocou as 95 teses ali, existiu o advento da imprensa e isso tomou um estrondo muito maior, porque conseguiu romper barreiras de países, chegando a outros países a informação do que foi feito, do que o próprio Martinho Lutero fez. E é por isso que ele conseguiu desculpa, tanto sucesso com isso. Então, o que a gente vê Martinho Lutero falando contra as 95 teses e contra indulgências é só um tópico daquilo que Martinho Lutero tinha contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o que fez mesmo ele mudar de rumo foi ao ler a carta de Paulo aos Romanos,
E ao ler a carta de Paulo aos Romanos, ele consegue identificar algo que não estava correto contra os entendimentos, contra o conhecimento dele próprio, que é a frase de Paulo aos Romanos, capítulo 1, que vai dizer: o justo viverá pela fé. Ou seja, não existe nada que possa comprar a nossa salvação, senão a própria fé em Cristo Jesus. Né? E Paulo nos Efésios vai ser mais claro: nós somos salvos por meio da graça, nós somos salvos por meio da fé, e essa fé não é nossa, é dom de Deus. Nós não temos como criá-la, nós não temos como formar essa fé que nos salva. É o próprio Deus que nos concede esse dom para que possamos crer e assim sermos salvos. E é exatamente o que Martinho Lutero, ele ao ler essa passagem e ler o contexto, e ler a carta de Paulo aos Romanos, tem a ideia: o justo viverá pela fé. Existe algo muito errado nisso tudo que eu estou fazendo, trocando em miúdos. Existe algo que não está coerente com aquilo que está sendo ensinado pela própria instituição que eu participo. E Martinho Lutero queria sair da Igreja Católica Apostólica Romana? Não queria. Ele não queria abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele queria, na verdade, era o retorno. Era que essa igreja fosse capaz de reconhecer os erros, que não era só as indulgências, era uma corrupção moral e espiritual, uma depravação existente, erros que foram, a partir do século, surgindo e foram se tornando normais, e as escrituras esquecidas por mero gosto político da época. E ele queria, na verdade, era o retorno às escrituras para que houvesse, então, um novo caminhar da igreja. Se o senhor quiser completar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acompanho o padre Paulo Ricardo, que é um padre que está bastante em evidência, né, no YouTube, com muitos canais, e é um bom teólogo católico. Mas quando o assunto reforma protestante, é curioso, rapaz, como ele é leniente, né? Por necessidade, é claro, né? E ele chama Martinho Lutero de rebelde, né? O rebelde Martinho Lutero. Eu acho curioso ele, conhecedor da história, ter esse tipo de conduta, mas eu compreendo que ele precisa ser coerente com a Igreja Católica, né? Ele mesmo admitindo os graves pecados, a tirania dos papas, essa negociação da fé, né, o charlatanismo evidente, né, da Igreja Católica, vendendo salvação, vendendo o perdão dos pecados, arrecadando fundos para a construção da Catedral de São Pedro, né, que essa era a maior função, né, das indulgências, né, o enriquecimento ilícito dos papas, né, a vida pregressa dos papas, o que chocou Martinho Lutero, por exemplo, em razão da sua vida piedosa, sua busca por abandonar o pecado. E Martinho Lutero vem aí, talvez, já de uma reverberação das vozes dos pré-reformadores que endossavam, né, essa questão que envolve a igreja deve... O Wycliffe dizia, por exemplo, que a igreja deve voltar à modéstia, à simplicidade. Sim, a igreja ele pregava a humildade. Da igreja primitiva, a Bíblia deve estar acessível a todos. E eu queria também abrir um parêntese também sobre a questão da apropriação da ortodoxia católica dos pais da igreja, como se Agostinho, por exemplo, Ambrósio, Tertuliano, bom, a lista é inúmera, são 3, 4 séculos de grandes vultos, né, Orígenes e grandes vultos da teologia, como sendo assim... membros da Igreja Católica, quando a Igreja Católica, ela de fato só vai acontecer de maneira institucional, ela só vai se organizar nesse mundo no Concílio de Nicéia, com o imperador incrédulo. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, é uma questão cronológica e a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente ensina. Então, assim, é claro que eu compreendo essa posição, né? Para defender a ciência por então admitir os erros, né, ou absorver os erros, mas a falta de coerência em não reconhecer que os pré-reformadores e reformadores lutaram por uma causa justa, e todos eles eram padres, eram professores de universidade, eram grandes teólogos, grandes pensadores, e trouxeram uma grande contribuição.
Então, Fernando, assim, em Martinho Lutero, nós temos o estopim, né? Martinho Lutero Sim. é de fato o estopim para que então a reforma se desencadeie. Eu vou enfatizar isso. Martinho Lutero foi o estopim, tendo em vista que o momento lhe proporcionaria isso, o ápice, até mesmo do Renascimento, era século XVI, foi o ápice do Renascimento, e inclusive o ápice da Reforma Protestante também foi o século XVI, com o advento da imprensa, e com pouco tempo que nós temos, já é 7h40, mas eu peço um pouquinho mais de paciência, para o entendimento que Martinho Lutero, ele pregava o retorno às Escrituras, pregava a salvação somente pela fé, e não que o homem poderia, de alguma forma, pagar por isso, e por isso ele foi condenado, por isso ele foi excomungado, e até no momento que, quando ele foi excomungado da igreja, ele foi convidado pelo próprio imperador, e o imperador ali convidou ele para retratar do que ele teria feito, e Martinho Lutero ele permanece dizendo que a sua consciência, a sua consciência ela já estava presa, na verdade, às escrituras, e que ele não podia mais se desprender dessas escrituras. Ele não poderia mais retroagir, e como sua frase final e célebre, ele diz que Deus me ajude, que Deus me ajude a caminhar, como se dizendo, olha, o que eu fiz e o estopim que aconteceu, essa nova mudança que está acontecendo, essa nova desestruturação que está acontecendo aqui, eu não vou voltar atrás e assumo até as consequências, e Deus que me ajude com isso. E daí ele sofre, ele é condenado, mas ele foge, e ao fugir ele se refugia em um local que eu não estou lembrado o nome, mas ele vai traduzir. Ele na verdade, é sequestrado, ele é sequestrado e é conduzido para um castelo de um dos príncipes da Alemanha, que o protege, né, para que ele traduza a Bíblia do latim para o alemão. Né? Ele passa aquele tempo dessa tradução sumido, teoricamente sumido, e é exatamente ali no castelo que ele compõe a música Castelo Forte. E nesse momento que vamos concluir aqui o reformador principal do estopim, ele traduz a Bíblia, e já existe então esse novo movimento, existe uma eclosão do acontecimento rodando os outros locais, outros países, pessoas parecendo que agora dizendo eu tenho voz, e foi muito que aconteceu, muito embora seja um ato religioso, tornou-se também um ato político. Muitas pessoas tiveram voz, muitas pessoas puderam colocar aquilo para fora que estava escondido, que não era escutado, como John Wycliffe, que, embora tinha o pensamento correto, porém não teve o mesmo boom, o mesmo estrondo que Martinho Lutero. Existem outros reformadores, e nós vamos dar voz a eles. A reforma, de fato, iniciou em Martinho Lutero, como a bomba que explodiu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a gente vai ver que no mesmo período, e sendo contemporâneo de Martinho Lutero, melhor assim dizer, porque estava vivo no período que Martinho Lutero pregou as 95 teses, vem o reformador Zwinglio, né? E ele, nascido na Suíça, ele vem também trazer uma voz que contestava contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E esse outro reformador, Zwinglio, nasceu no mesmo período de Martinho Lutero, nasceu 2 meses antes. No entanto, eu mantenho a mesma posição, que não havia o mesmo relacionamento, um relacionamento próximo com o Martinho Lutero. Era uma outra voz que vinha ecoar em outro local, mas também que vinha causar uma outra explosão para aquele local que ele estava. E interessante que Zwinglio, ao começar a ler o Novo Testamento, que foi traduzido por Erasmo, que era um teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, Erasmo não se considerava um teólogo, mas ele era um teólogo, ele detinha um conhecimento da teologia, ele traduziu o Novo Testamento. E quando Zwinglio, esse reformador, começou a ler as escrituras do Novo Testamento, ele começou a trazer ensinos, e esses ensinos eram ensinos muito pesados, eram ensinos que causavam marcantes cicatrizes nas pessoas que escutavam, eram ensinos que traziam de forma contundente também aquilo que já vinha sendo ecoado
por Martinho Lutero, o retorno às escrituras. E os historiadores dizem que Zwingli defendia o retorno radical às escrituras, a ponto de que de deixar tudo como um modelo como estava e recomeçar com um modelo cristão novo. O culto público, ele queria fazer essa mudança no culto público. Os sacramentos, ele vinha eclodir também, dizendo que os meios de graça, os meios de salvação, não estavam na igreja, né? O celibato clerical, a questão do padre, ele não pode casar, ele vinha a bater contra isso também. E Zwingli foi uma voz que ecoou muito mais, bem menor do que Martinho Lutero, mas também ecoou na Suíça. Houve até um encontro, como eles eram contemporâneos, houve um encontro entre Martinho Lutero e Zwingli, e aí eu fico imaginando como é que foi esse encontro, né? Eles concordavam em vários pontos. Então, eu imagino ali do que eles trataram do que estava acontecendo, né? O que a história estava sendo escrita naquele momento. No entanto, eles não concordavam no ponto da Santa Ceia. Eu não vou entrar aqui nesse quesito, senão a gente vai perder algum tempo. Agora, pastor, a gente vai chegar em outro reformador, João Calvino, e esse é o reformador mais conhecido, estando junto com Martinho Lutero, né? E João Calvino, ele vem, na verdade, fazer o que Martinho Lutero não conseguiu fazer, que era sistematizar o estudo das Escrituras, sistematizar aquilo que ele acreditava. E João Calvino, ele consegue fazer isso, sistematizar. E sistematizar é colocar em ordem para entender algum tipo de doutrina. Então, ele sistematizou isso em seus livros. O principal É o grande autor da reforma, né? Se Calvino, Martinho Lutero foi o grande mobilizador, aquele cara que causou um grande impacto e através das 95 teses, da defesa contundente, coincidindo com Zwingli, que era um grande pregador, né? A pregação e o sermão de Zwingli era, por exemplo, escrito e publicado para muitas pessoas, popularizou demais os sermões. A outra coisa importante que a gente precisa mencionar é que os reformadores também defendiam a alfabetização das pessoas, né? Calvino dizia, ao lado de cada igreja uma escola, as pessoas precisam aprender a ler e a ler a Bíblia. Eu quero mencionar só um fato, antes de você seguir no seu raciocínio, é que quando esses reformadores chegaram em suas cidades, como foi o caso Jerônimo Savonarola, por exemplo, John Hus, Zwingli e Calvino especialmente, chegaram em cidades que estavam decadentes, cidades pobres, cidades imorais, que era o caso de Genebra, que era um caso conhecido em toda a Europa, e depois de empregar seus fortes sermões, seus ensinos, criar salas de estudo, né, de contemplação, essa cidade, ela mudou, quer dizer, é um impacto muito profundo, né? Ele contribuiu não apenas para a divulgação da palavra de Deus, para o esclarecimento das doutrinas vigentes, para o debate também com as doutrinas consideradas heréticas, mas esse cara, ele tem uma forte contribuição social. E ele foi muito importante para a ciência política, para as ciências sociais, e como um grande doutor da reforma protestante, ele tem hoje um espaço que os outros reformadores não têm, né? Nós temos aí um sem número de cientistas sociais, de teóricos, de filósofos até, que consideram o calvinismo como sendo um movimento que nasceu ali a partir dos ensinos de Calvino. Não foi Calvino que começou isso, né? Foram os seus seguidores, né? A igreja holandesa, a igreja suíça, enfim, a igreja calvinista se espalhou até na Alemanha, onde tinha a maioria luterana. Ela teve um forte impacto social porque os calvinistas eram muito aplicados ao trabalho, dado aquela confiança de que o trabalho deveria ser desempenhado assim como se faz para o Senhor. Então, eles realmente irricavam, eles cresciam, e aí nós temos um outro conceito, é curioso agora, até mencionar
esse conceito de burguesia, né? Porque está associado aqueles cidadãos que moravam nos burgos. Então, como Sim. eles trabalhavam muito, eles eram tidos como opressores, né? Para a sociologia de 100 anos atrás, né? A sociologia marxista. Mas, na verdade, eles eram muito explorados, porque eles trabalhavam muito, eles tinham lucro, mas o príncipe tirava tudo que eles tinham. Então, o calvinismo foi muito importante para a educação, para a sociedade, para a saúde pública. Foi um cara que escreveu sobre saúde pública. Gente, isso é riquíssimo. Então, é isso aí. A gente enfatiza muito as questões doutrinárias que Calvino trouxe. De fato, diferentemente dos outros reformadores, ele se pôs a escrever. Ele até mesmo considerava que ele foi feito para escrever. Ele nasceu para estudar e transmitir conhecimento através da escrita. No entanto, a educação estava lado a lado junto com Calvino, né, nesse propósito de que as escrituras elas poderiam ser lidas por todos, mas que essas pessoas deveriam ter o conhecimento necessário para, principalmente, ler as escrituras. E aí que a gente chega em Calvino, e ele é o mais conhecido porque ele vai e sistematiza as doutrinas que hoje a gente conhece como doutrinas da fé. Vale ressaltar, não sei se vai ser de conhecimento de todos, mas a teologia reformada, ela não faz jus à reforma de Martinho Lutero. No entanto, Calvino, ele vem trazer, sim, uma teologia reformada. Porque é possível você... E aí vamos quebrar os paradigmas. É possível você crer na reforma protestante e não ser reformado. E não ter uma linha doutrinária reformada. É possível você crer nesse acontecimento e não ser reformado. Mas Calvino, ele vem sistematizar isso e traz a teologia reformada, que é uma das grandes doutrinas, a não ser uma das maiores doutrinas do meio cristão protestante de hoje. E ele vem enfatizar, e os seus estudos, repetindo, sendo redundante, estavam pautados nas escrituras, aquilo que as escrituras falam, nada mais, nada menos, a supremacia das escrituras. E ele vem colocar em jogo a soberania de Deus. Ele vem dizer que vem falar sobre a soberania de Deus e vem tratar sobre a providência e sobre a redenção. Veja, são 3 pontos, mas que dentro desses 3 pontos nós temos mais muito pérolas preciosas, e ele falou sobre isso. Fernando, se popularizou para nós, né, no contexto brasileiro, que a única doutrina calvinista é a eleição, né? E até com a palavra predestinação com um contexto assim pejorativo. Ninguém que tenha o conhecimento da doutrina calvinista, ou melhor, qualquer pessoa que tenha conhecimento da doutrina calvinista sabe que essa não era a doutrina mais importante de Calvino. Calvino se debruçou muito mais sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus e sobre a providência de Deus do que a doutrina da eleição, por exemplo. Mas em razão da questão que envolve a polêmica, né, criada em torno disso, e até a fragilidade doutrinária e dos argumentos que se contrapõem a essa doutrina, então se demonizou, e Calvino é uma espécie de herege entre os reformadores. Exatamente. Meu amigo, olha, o nosso papo está assim, rapaz, empolgante, mas a gente só tem agora alguns minutos e só vai dar tempo realmente de fazer um desfecho e encerrar. E eu vou lamentar porque o Instagram só é 1 hora. Mas agradecer demais sua presença, você trouxe uma grande contribuição. Estou super feliz por você, por notar claramente, né? Talvez algumas pessoas aqui não saibam, mas nós tivemos uma convivência de 1 ano e meio, e notar assim, o teu crescimento, né, como esse tempo que você se aplicou aos estudos, como isso lhe trouxe bastante crescimento. Lhe parabenizar e lhe encorajar. Vá em frente, você está no caminho certo. E eu tenho certeza que Deus te usará muito, muito para a glória do seu nome. Amém. Muito obrigado. Eu não sei quantos minutos a gente tem, mas só para dar o desfecho, se nós cremos no que cremos hoje, isso se deve aos reformadores, se deve Deus utilizando esse momento histórico para que crer no que cremos hoje. Não é vergonha dizer que nós somos protestantes.
Não é vergonha utilizar essa palavra, como eu já ouvi alguns dizer, que tem vergonha de falar. Nós protestamos porque nós cremos nas Escrituras como regra de fé. Ao mais, pastor, eu sou muito devedor ao Senhor, porque eu acredito que esse estopim meu para a teologia se deu ao relacionamento que eu tive com o Senhor, embora rápido, mas bem intenso, e eu aprendi muitas coisas com o Senhor e amo o Senhor de coração. Muito obrigado rapaz, pela oportunidade. fico lisonjeado, feliz. O pastor Jailton está ouvindo isso aí, que é nosso amigo, né? Mas ele entende isso claramente, e nós temos esse sentimento também de respeito e amor por vocês, pelo pastor Jailton, pela Igreja do Estado de Esperança. E muito obrigado. Nós vamos ser exaustivos nesse tema durante o mês inteiro. E você está convidado aí para acompanhar nossas lives e participar também com alguma opinião. Será muito bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço em Mariane. Um abraço em Ben, né? Eu estou devendo aí uma visita para ver ele. E no irmão Samuel, tá certo? Em todo mundo, um grande abraço. Muito obrigado. Gente, valeu a presença de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E durante todo o mês de outubro nós estaremos trazendo aqui convidados e trazendo um tema inerente à reforma protestante. Um grande abraço, boa noite a todos.